Se não for possível concluir essa mensagem hoje, numa próxima oportunidade a gente vai concluir. Essa mensagem eu quero intitular de A Autoridade da Palavra. A autoridade da palavra. Diga comigo, a autoridade da palavra. Queria que você entendesse uma coisa. Deus, Ele instituiu autoridades nessa terra. Quem está me ouvindo? Amém? Deus instituiu autoridades nessa terra. E Ele disse para que nós viéssemos a obedecer essas autoridades. Não é verdade? Você vê que nós temos autoridades em todos os âmbitos social. Nós temos autoridades na área física, área do corpo, que se chamam os médicos. O médico, ele é a maior autoridade se tratando das questões humanas, questões físicas, corpo. Quando nós estamos doentes, nós vamos aonde? Nós vamos ao médico, porque o médico, ele é uma autoridade. Não sei se você já viu, o governo criou uma lei para que nós não pudéssemos fazermos análise sobre nós mesmos. Você só compra o medicamento agora mediante uma receita. Ou seja, alguém que tem autoridade tem que te dar a autoridade para você ir e comprar aquele medicamento. Porque senão você não tem autoridade para chegar lá e dizer, olha, eu quero esse medicamento. O farmacêutico vai virar e vai dizer, olha, eu quero a receita. Ou seja, eu quero, como é que se dá o nome? Eu quero o aval da autoridade para que você compre esse remédio. Porque senão você não tem autoridade de comprar esse remédio. E aí a gente vai vendo em outras áreas. Você tem o médico, como nós falamos, e aí você tem na área de automóveis, quem conserta carro? Quem é a maior autoridade que tem que vai mexer no carro? O médico já não tem autoridade sobre isso, porque ele está fora da área dele. Já é o mecânico que é o cara. Não é verdade? É o mecânico. Quando o pastor Aldo está com o carro algum problema, ele leva o carro lá no UPA. É no UPA, pastor Aldo? Não, ele vai na oficina. Por quê? É lá que o carro vai ser cuidado. Ele sabe o que o carro tem, ele sabe qual é o problema do carro e tem a certeza de que ele colocou o carro dele com alguém que conhece. E se tratando, irmãos, entenda isso em nome de Jesus, se tratando das questões espirituais, não há nenhuma outra autoridade nessa terra que seja maior do que a palavra de Deus. Não há. Não é o bispo, não é o pastor, não é o presbítero, não é ninguém. É a palavra de Deus que representa Deus nessa terra. Nós que somos escolhidos, obedecemos a palavra e aí nós temos autoridade. Por quê? Estamos debaixo da autoridade da palavra, ou seja, eu estou debaixo da autoridade de Deus. Porque Deus instituiu as autoridades. Questões espirituais, não há outra autoridade no sentido de que ser maior. Existem autoridades espirituais. Como eu disse, o pastor é uma autoridade espiritual. O presbítero, os irmãos que realizam a obra são autoridades espirituais, mas não são maiores do que a autoridade da palavra. Amém? Quem está entendendo? Amém. Glória a Deus. Leia comigo aqui João 8:31. Todos acharam? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas, verdadeiramente o quê? Sereis meus discípulos. Olha só que coisa interessante. Olha o que Jesus está dizendo para um grupo de judeus que agora começam a andar com ele, começam a caminhar lado a lado com Jesus. Só que esses judeus, eles trouxeram a cultura deles.
Eles começaram a trazer para o Evangelho de Jesus aquilo que eles achavam da lei mosaica. Eles começaram a entranhar um monte de coisa no Evangelho. Não, nós vamos fazer assim. Jesus cortou logo deles. Falou só, aquele não. Se você quer andar comigo, você tem que obedecer a minha palavra. Se você quer andar comigo, você tem que andar segundo aquilo que eu declaro, não é o segundo o que você acha. Não é aquilo que você determina, não é aquilo que você está acostumado a fazer. Ah, mas é assim porque já fazem 50 anos, mas podem estar fazendo errado. E aí eles dão de cara com Jesus e que diz para eles, olha só, aí que nós vamos nos dar de frente com o texto aqui, que a gente utiliza esse texto para as pessoas do mundo. Mas na verdade Jesus está falando com pessoas que se relacionavam com ele. João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Jesus não está dizendo isso para ímpio, não. Bem verdade é que se ele conhecer a verdade, ele vai ser liberto. Claro, todos nós, quando conhecemos a verdade, somos libertos. Mas o que Jesus está falando, com quem Jesus está falando, é gente que andava com ele. É gente que caminhava lado a lado com ele. Ou seja, prestem atenção nas minhas palavras. Ele não mandou prestar atenção no que Moisés fazia. Ele não mandou prestar atenção no que Beltrano, no que Ciclano, no que Terçano fazia. Não, ele mandou prestar atenção na sua palavra. Por quê? Por que ele manda nós prestarmos atenção na sua palavra? Primeiro, a Escritura, ela é útil para quê? A palavra é útil para quê? Para que serve a palavra de Deus? Para quê? 1 Timóteo 16, 17. Quem tiver a Bíblia aí, abra, por favor, e vamos ler a palavra do Senhor. 3. Três, 16. Segunda, irmão, perdão. Segunda Timóteo. Perdão, igreja. Você que está vendo, perdão também. Amém? Segunda Timóteo 3,16. Olha para que serve a palavra de Deus. Quem achou? Olha isso. Toda, leia comigo. Toda a Escritura divinamente inspirada é para ensinar, redarguir, para corrigir e instruir. Então, queridos, não há necessidade alguma de alguém falar alguma coisa para você, porque quando você anda na palavra, ela automaticamente te faz enxergar o certo. Ela te faz andar do jeito que Deus quer que você ande, porque a própria palavra é a doutrina da sua vida. A própria palavra vai te levar a andar do jeito que Jesus quer, sem nenhum tipo de interferência humana, porque você vai estar se relacionando direto com Ele. A Bíblia diz assim: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Esse é o papel do pastor, é o papel do líder. Quando fala de filho, está falando de filho da fé também. Não é só filho de casa, não. É filho gerado tanto no ventre quanto no espírito. Porque o pastor, ele é pai espiritual, vamos colocar assim. Ele é um responsável. E nós temos a honra e a glória a Deus de ter um pastor que conhece a palavra.
Eu glorifico a Deus pela vida do pastoral. Porque é um homem que quando prega, você sabe com o que ele está falando. É um homem que não vive segundo doutrinas humanas. Mas o que mais nós temos visto aí são as pessoas pregarem aquilo que elas acham. Vamos fazer isso. E o grande problema não é do pastor. A culpa não é do pastor. A culpa, sabe de quem é? É de quem recebe isso. A culpa é de quem recebe. Sabe por quê? Não sei se você já reparou, existem alimentos que você bota para o cachorro, ele vai lá, cheira, mas não come. Quem já viu isso aqui? Até o cachorro tem discernimento do que ele deve comer e do que ele não deve comer. Ele vai lá e, opa, tá bom, vou comer. Tá ruim, não quero. Então,